Queridos, por favor, se assentem, por gentileza. Vocês estão aqui no culto presencial. Quero saudar a todos, manifestar aí minha gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Que a graça e a paz estejam no coração dos irmãos. Pessoal de casa, obrigado pela audiência. A gente vai dar sequência à nossa série de Mensagem e Ídolos. E esse é um momento do culto que exige muito da nossa atenção. A gente, quando canta ao Senhor, a gente mistura nossas vozes com outras vozes, o ambiente fica mais agitado. Todavia, o momento da mensagem exige uma concentração no mais alto grau possível. Eu quero convidar vocês a se manterem atentos para a gente refletir sobre o que o Senhor tem preparado para a gente. A gente aqui na Promessa Taubaté faz cultos didáticos, cultos temáticos. Todos os meses nós temos um tema geral e a cada sábado temos um tema específico. Durante o mês de setembro, o tema geral é ídolos. Estamos verificando na Bíblia o perigo da idolatria e quais são os ídolos que podem nos afastar de Deus. No culto de hoje, a gente vai tratar o seguinte tema: meu corpo, minha vida. Será que vocês podem, por favor, repetirem o tema do culto de hoje? No 3. 1, 2, 3. Eu acho que dá para ser mais forte. O pessoal de casa não vai poder falar, mas talvez escute vocês falando de uma maneira mais intensa. No 3. 1, 2, 3. Obrigado, meus irmãos. Meu corpo, minha vida. Eu estarei fazendo a leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 21 ao 25. Enquanto o texto está sendo projetado, você, por favor, feche seus olhos que eu vou orar por você, para que a palavra encontre abrigo no seu coração. Meu Deus, eu oro pelos meus irmãos que me assistem em casa e pelos meus irmãos que estão aqui comigo no ambiente presencial. Eu suplico ao Senhor para que a tua graça e a tua bênção se multipliquem sobre os ouvintes. Que nós possamos unir as nossas vidas em adoração. Possamos adorar ao Senhor em espírito e adorar o Senhor em verdade. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Reconhecemos que somos pó e ao pó tornaremos, e o Senhor é Deus infinitamente maior do que qualquer coisa ou qualquer pessoa que conhecemos. Por isso nós tributamos ao teu nome honras e glórias e abrimos o nosso coração para receber a tua palavra que não é um discurso de homens, tua palavra que não consiste na sabedoria humana, a tua palavra que é o próprio poder de Deus revelado. Abençoa-nos, Senhor, que todos compreendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluias e glórias a Deus. Texto da palavra, Romanos, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis, e por isso Deus o entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Meus irmãos, o texto que a gente leu foi Romanos capítulo 1, versículos 21 a 25. A cada semana a gente vem fazendo uma abordagem sobre um tipo de idolatria. Semana passada nessa igreja nós pregamos sobre idolatria religiosa. Em semana anterior a gente falou sobre a idolatria profissional e das riquezas desta vida. E hoje nós vamos falar de maneira específica
sobre a idolatria sexual. Isso mesmo, que você ouviu. Eu vou repetir. A gente vai abordar na Bíblia sobre a idolatria sexual. Você sabia que existe um tipo de idolatria mencionada na Bíblia relacionada ao sexo? Para ficar bem próximo da nossa compreensão, a palavra de hoje vem esse tema: meu corpo, minha vida. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu preciso fazer a seguinte declaração: o sexo é bênção, pois foi criado por Deus. Alguém disse amém, é isso mesmo. O sexo é bênção, pois foi criado por Deus. A igreja cristã não tem preconceito em falar a respeito de sexo. Deus é o criador do sexo. O prazer sexual é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem o criou. Deus criou o sexo para provocar prazer nos seres humanos. Mas em outras épocas, essa frase que eu acabei de citar, sexo é bênção, pois foi criado por Deus, soaria de uma maneira estranha. Porque durante muito tempo este assunto sexual, foi demonizado. Muitas pessoas em dado momento entendiam que o sexo era coisa do diabo, que Deus não tinha nada a ver com esse assunto. Lê do engano. O sexo é uma doutrina bíblica. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia tem um livro erótico chamado Cantares de Salomão. Mas, por favor, não entenda a palavra erotismo de uma maneira mundana, como muitas pessoas a compreendem. Porque a palavra erótico vem da expressão eros, que no grego significa amor íntimo, amor entre duas pessoas. E o livro de Cantares de Salomão tem um romantismo envolvido. Tem uma questão sexual devidamente abordada. A Bíblia não tem preconceito com esse tipo de tema. Mas durante muitos anos, o assunto sexo foi demonizado pelos homens. Contudo, a gente vive numa época onde o preconceito deixou de ser problema para esse tipo de assunto. No nosso tempo, o sexo deixou de se tornar um tabu para se tornar uma libertinagem. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai abrir a Bíblia. Porque segundo as Escrituras, o sexo pode se tornar um Deus. O sexo pode se tornar um ídolo. Teologicamente, ídolo ou um falso Deus é tudo aquilo que nos controla. É tudo aquilo que está no lugar que deveria ser ocupado pelo Criador. A nossa sociedade é dominada por uma idolatria sexual, porque esse tipo de instinto humano tem controlado as decisões de muitas pessoas. Muitas pessoas vivem em prol da sexualidade, porque o sexo se tornou um Deus para as suas vidas. Nós estaremos, à luz da carta de Paulo aos Romanos, verificando o que Deus pensa a respeito desse tipo de comportamento. Como podemos enxergar o sexo de uma maneira correta, a fim de que ele seja bênção para nós, e ele não se torne um ídolo na nossa maneira de agir. E o primeiro capítulo da carta aos Romanos nos oferece 2 ensinamentos que ajudam-nos para a proteção desse tipo de idolatria, que nos ajudam a nos proteger contra a idolatria sexual.
E o primeiro ensinamento é esse, que está sendo apresentado na tela, para você de casa e para você que está aqui comigo. Eu vou falar e os irmãos aqui do culto presencial vão repetir. Por favor. A idolatria sexual precisa ser combatida com autocontrole. 1, 2, 3. É vocês, irmãos. A idolatria sexual precisa ser combatida com autocontrole. Todas as vezes que a gente estiver lendo a Bíblia, a gente precisa investigar o contexto histórico em que a Bíblia foi escrita. Porque para entendermos o que Deus está falando com a gente através da Bíblia, a gente precisa entender o que se passava na cabeça de quem a escreveu. A gente precisa entender o que estava acontecendo com quem a leu primeiro antes de nós. Paulo escreve para os irmãos que moravam em Roma 2000 anos atrás. Qual era a intenção de Paulo? O que estava acontecendo em Roma? Para Paulo escrever essas palavras e como essas palavras de Paulo nos ajudam nos dias de hoje. E Roma, meus irmãos, naquela época, era uma cidade essencialmente promíscua. Qualquer livro de história vai confirmar o que eu estou dizendo. Aquela civilização entendia que os prazeres da vida não deveriam ser reprimidos. Na cultura romana, havia a seguinte compreensão: tudo neste mundo precisa ser experimentado. Tudo que gera prazer precisa ser explorado. E neste contexto social, Paulo escreve a carta aos Romanos e cita a palavra impureza. A palavra impureza nesse contexto está relacionada a todo tipo de prazer excessivo. A prazeres reprovados por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, associa o descontrole sexual dos romanos à idolatria. Porque a promiscuidade dirigia as vidas dos romanos ao invés de Deus. Os romanos não tinham dificuldade em desrespeitar os matrimônios. Os romanos entendiam que o prazer sexual deveria ser livre, que a vida girava em torno daquilo que o sexo poderia proporcionar. A pornografia era algo normalizado em Roma. Eu não sei se você sabe, a pornografia não está necessariamente ligada à internet. A pornografia é tudo aquilo que visualmente é impuro. Naquele tempo em Roma, a pornografia era explícita. Era vista no palácio, era vista nas ruas. Em Roma, não havia a ideia de fidelidade conjugal. Uma mulher e um homem não eram condenados pela sociedade se fossem adúlteros. Pessoas solteiras em Roma se consideravam livres para experimentar todo tipo de relacionamento sexual. Os romanos eram controlados pelos seus impulsos, pelos seus instintos. Meus irmãos, Deus nos criou para controlar e não para sermos controlados. Existe um aspecto do fruto do Espírito na Bíblia chamado de temperança, autocontrole. O ser humano que não sabe, que não vive com autocontrole, que não sabe viver com autocontrole, enlouquece. Vide você quando sente fome.
Se você não comer com autocontrole, você adoecerá. Se você não trabalhar com autocontrole, você morrerá. Nós precisamos controlar nossos instintos. E na área sexual isso não é diferente. Os homens, diferentes de outros animais, foram criados para exercerem domínio sobre a terra, inclusive sobre os seus impulsos. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz assim, Deus falando para os homens: dominem sobre tudo. Deus criou você para se dominar, para dominar os seus instintos. Imagine uma sociedade onde não há limites, onde fazemos tudo aquilo que temos vontade de fazer. Uma pessoa que tem vontade de espancar outra, começa a espancá-la. Uma pessoa que tem vontade de ofender outras, começa a ofender. Uma pessoa que tem vontade de adquirir um objeto que não é seu, se sente à vontade para furtar. Uma pessoa que entende que deve desfrutar todo tipo de experiência que provoca prazer, passa a ser alguém descontrolado nessa vida. Deus não criou você para ser dominado pelos seus instintos. Animais irracionais, vamos usar um termo científico aqui. Animais irracionais, eles são guiados pelos seus instintos. Os adestradores, eles educam os animais de acordo com seus instintos. Porque os animais, eles não têm uma capacidade cognitiva que você tem. Deus não fez você para ser um animal guiado por instintos. Deus fez você para ser a imagem e semelhança dele. Alguém que tem a capacidade de dizer não aos seus instintos. Nem tudo aquilo que o seu corpo quer que você faça, necessariamente você vai fazer. Esse é o diferencial entre o ser humano e as demais criaturas. Meus amados, todas as nossas ações precisam ser controladas. Precisamos controlar tudo que fazemos. Os nossos alimentos são digeridos assim, com autocontrole. Os exercícios que praticamos também. Imagine uma pessoa que gosta de se exercitar, fazer exercício sem pausa e não ter nenhum tipo de descanso. Como seria essa pessoa? Nossas finanças da mesma forma. O que acontece com alguém que não tem autocontrole sobre suas despesas? Será que você que me assiste em casa alguma vez recebeu uma conta em casa que você não conseguiria pagar? Você que está aqui alguma vez adquiriu um objeto cujo valor você percebeu que não conseguiria pagar? Provável. Irmãos, pessoas que não se controlam, elas não vivem com qualidade. Você precisa aprender a controlar os seus instintos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Este é o teu diferencial. E no que diz respeito à sexualidade, isso não é diferente. Por isso que a Bíblia nos ensina que o sexo não pode ser praticado com qualquer pessoa. Deus não criou o sexo para ser praticado com qualquer pessoa. O sexo não pode ser praticado simplesmente porque alguém sentiu vontade de praticar. Sexo tem momento certo e pessoa certa para ser desfrutado. Quando uma pessoa não tem o controle sobre sua vida sexual, ela comete pecado. A Bíblia condena veementemente o descontrole sexual. Porque segundo a Bíblia, apenas pessoas casadas, cujos sexos são diferentes, podem praticar esse tipo de ato. Pessoas que assumiram um compromisso de amor e fidelidade, estas podem desfrutar o sexo com a consciência tranquila diante de Deus. A vida delas
será uma vida de qualidade, porque está sendo cumprida a vontade do Senhor. O sexo é bênção, desde que seja praticado nos moldes que correspondem às sagradas escrituras, à vontade de Deus. Do contrário, ele se torna um ídolo, como se tornou em Roma. Em Roma, o sexo tinha se tornado um ídolo. Havia, inclusive, os cultos com características sexuais. Sacerdotes e sacerdotisas, durante um culto a qualquer tipo de imagem de escultura, se relacionavam explicitamente. Deus considera esse tipo de comportamento uma bizarrice, algo que contraria os seus propósitos. A idolatria sexual precisa ser combatida com autocontrole. Você homem, você mulher, Deus entregou a você o seu instinto sexual para ser satisfeito com a sua amada ou seu amado. Que sai dessa linha demarcatória constitui-se idolatria e pecado. Deus condena veementemente. Segundo lugar, a idolatria sexual precisa ser combatida com a lógica bíblica. No 3, amados, 1, 2, 3. Meus irmãos, o versículo 24, vou pedir para ser projetado novamente, só para a gente se situar aqui nesse sermão. Versículo 24 em Romanos 1 diz assim, por isso, Deus está falando de quem não controla os seus impulsos sexuais, de quem é dominado pelos instintos, de pessoas que são guiadas pelos seus desejos, pessoas que não usam a cognição, que não são capazes de ter um autocontrole sobre os seus corpos. Olha o que Deus diz a respeito delas. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Uma pessoa que não tem autocontrole, ela está degradando o seu corpo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, diz que existem muitos pecados que são fora do corpo, que não fazem mal para o corpo. Mas o pecado sexual, ele faz mal para o corpo. Quando uma pessoa pratica sexo fora do casamento, ela está fazendo mal para o corpo dela, é o que diz a Bíblia. Ela está se degradando, ela está se deteriorando. O sexo se torna um ídolo, se torna um vício. Os prazeres proporcionados pelo sexo é uma dádiva do Senhor. Não há nenhum mal em desfrutar com alegria do sexo entre o esposo e a esposa. Contudo, existe uma lógica bíblica que determina a pureza da intimidade. Irmãos, Deus é quem tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Nem tudo é certo, nem tudo é errado. A gente vive uma sociedade secularizada. Uma vez eu escutei a seguinte frase: não existe certo ou errado, existe fazer ou não fazer. Essa frase é demoníaca, diabólica. Porque Deus determina o que é certo e errado, Deus põe limites. Você tem atentado para aquilo que é certo e errado? Deus, eu já disse aqui outras vezes, eu quero repetir, você de casa gravar isso no seu coração também. Deus não tem crise de autoridade. Quando Deus determina uma ordem, Deus não está querendo mostrar que manda. Deus está preocupado com o seu bem-estar. A obediência a Deus causa bem-estar a você. Desobedecer a Deus vai te levar para a perdição, para a autodestruição. Deus põe limite. Sabe aquele pai que diz para a criança: não põe o dedo na tomada? Você vai dizer isso, Evelyn, você e seu esposo, para a criancinha. Olha, vai ter um momento que ela vai querer colocar o dedo na tomada. Hoje tem até as proteções da tomada, né? Quando o pai diz não ponha o dedo na tomada, ele tá querendo o bem da criança. É um não que quer o bem para a criança. Minha mãe dizia para mim, quando eu ia para a escola, quando adolescente: antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados, verifique se não tem carro. Minha mãe estava me dando uma regra: não atravesse a rua sem olhar para os dois lados. Era para o meu bem.
Meu amado, minha amada, as regras de Deus são para o seu próprio bem. As regras de Deus é para proteger você de você mesmo. Você sabia que você é perigoso? Você sabia que nossa carne é perigosa? Segundo a teologia do Novo Testamento, existem 3 inimigos do homem: o mundo, o seu contexto secularizado, suas filosofias; o diabo, que é um anjo caído do céu; e existe um grande inimigo chamado carne. Estou falando do churrasco, PJ. Estou falando da picanha, Dal. Estou falando da natureza. A nossa natureza conspira contra nós. Ela nos faz ter desejos que não deveríamos ter. Estou falando do teu desejo, você casado pela sua esposa. Você que deseja o seu esposo, você esposa que deseja o seu esposo. Isso é bênção. Mas desejar aquilo que não é seu, desejar fazer coisas que Deus não autoriza, faz mal para você mesmo. À luz das Escrituras existe uma lógica na vida sexual. Uma lógica. À luz das Escrituras, toda relação fora dos padrões divinos é pecaminosa. Eu vou ter que denunciá-las aqui de púlpito. Eu não sei se depois essa gravação vai continuar no YouTube. Não sei, porque pode ser que alguns pecados que eu denunciei aqui, pode ser que fira as regras da internet. Mas meu compromisso é com a palavra de Deus, eu preciso denunciar. A Bíblia diz que a fornicação é pecado. Sexo entre pessoas solteiras. A Bíblia chama isso de fornicação, imoralidade sexual, é pecado. Adultério é pecado. Poligamia, relações entre muitas pessoas, é pecado. Homossexualidade, sexo entre pessoas do mesmo sexo, é pecado. Do mesmo gênero, é pecado. Entre outros, que poderíamos citar, como zoofilia, sexo com animais. Ou pedofilia, que graças a Deus ainda é crime. Graças a Deus. Mas esses pecados são denunciados na Bíblia. Eu falei sobre zoofilia, mas existem algumas culturas onde homens se relacionam com animais. Se for no Google, você vai encontrar culturas com esse tipo de relacionamento. Meus amados, os romanos, eles praticavam todo tipo de sexo. A Bíblia diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e serviram a criatura ao invés do Criador. Eles inverteram a lógica divina e fizeram tudo contrário ao que Deus determinou. Nós precisamos respeitar a vontade do Senhor no que diz respeito a essa área também. Deus tem uma vontade para nós, Ele sabe o que é bom para a gente. Ele sabe. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus ele é sensível às necessidades humanas. Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer uma adjutora, uma mulher que lhe seja idônea, que lhe seja compatível. Imagina, meu irmão e minha irmã, Deus já tinha criado um Miss Universo, o homem, tal de Adão, um homem sem qualquer tipo de gordura localizada, um homem certamente encantador, mas estava sozinho, mas tinha impulsos, tinha desejos, e Deus cria uma mulher da sua costela. Imagina como deveria ser linda a primeira mulher do universo, uma Miss Universo. Toda a beleza que tem hoje, ou existiu ao longo dos séculos, se originaram em Adão e Eva. Eram pessoas lindas, pessoas bonitas. E a Bíblia diz que essas pessoas se amaram. Adão ficou tão vibrante quando viu sua amada que disse, esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. A Bíblia fala que Adão e Eva se conheceram. A palavra conhecer, no sentido bíblico, significa intimidade sexual. Deus abençoou, irmãos. Deus abençoa. A prática sexual entre pessoas casadas é bênção. Tem aprovação divina. Deve acontecer.
Mas tudo aquilo que é fora desse padrão, a Bíblia chama de idolatria. É idolatria abominada pelo Senhor. Deus criou o homem para se casar com uma mulher e para se amarem até que a morte os separassem. Este é o propósito divino. Meus irmãos, nós temos que fugir de todo tipo de idolatria. A idolatria é um problema. A idolatria é representada em tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O teu dinheiro pode ser uma idolatria, o teu trabalho pode ser uma idolatria, o teu filho pode ser uma idolatria, tua esposa pode ser uma idolatria. Mas hoje a gente aprendeu que os nossos instintos podem ser uma idolatria. Você consegue controlar os seus instintos? Você consegue dizer não para alguém que te convida para praticar um ato ilícito? Você consegue? Deus é tudo aquilo que te controla. Sabe o que Salmo 115 diz sobre idolatria? Diz que nós nos tornamos iguais aos ídolos quando nós somos controlados por eles. Se os teus instintos te controlam a ponto de você não se conter, você vai se tornar parecido com ele, vai se tornar uma pessoa adoecida na alma, uma pessoa que não tem a capacidade de dizer não. Tem um homem na Bíblia chamado José, ele era escravo. A Bíblia diz que ele vivia atormentado por sua patroa. Ele servia na casa de um homem chamado Potifar, lá no Egito. E a esposa de Potifar tentava a todo custo seduzir o escravo José. É curioso a gente pensar, porque a esposa de Potifar certamente era uma mulher esbelta. Era uma mulher fitness. Era uma mulher de academia. Era uma mulher de salão de beleza. Imagine os cabelos da mulher de Potifar. Imagine a situação de José. A Bíblia diz que aquela mulher tentou seduzir José a tal ponto de agarrá-lo. O que você faria se uma pessoa muito bonita lhe agarrasse? Uma pessoa cuja prática sexual com ela seria proibida. Não era sua esposa ou seu esposo. José não se entregou ao pecado. Sabe o que ele fez? Uma dica bacana. José correu. José fugiu, irmãos. A Bíblia fala fugir da imoralidade sexual. Fugir. Você não tem que ser forte para encarar. Não, deixa vir. Pode vir quente que eu estou fervendo. Não, meu irmão. A Bíblia diz fugir das paixões da mocidade. José correu. E ler na Bíblia em Gênesis não foi fácil, porque a mulher de Potifar segurou a roupa e ele se desvencilhou a ponto da sua roupa ficar na mão dela. Imagina José correndo da casa da patroa. Sabe o que aconteceu com ele depois? Ele foi premiado. Potifar disse que ele tinha dado em cima da sua esposa. Escutou a sua esposa e colocou José trancafiado no calabouço. Mas sabe o que José tinha dito para a mulher de Potifar? Longe de mim pecar contra o meu patrão ou contra o meu Deus. Fuja da imoralidade sexual. Fuja. Guarde os seus impulsos para a pessoa que você ama, com quem você está casado ou com quem você vai se casar. Esse desejo, de vez em quando, é muito comum, né? De vez em quando chega para mim, eu sou pastor, 18 anos já, pastor, ora por mim, pastor. Geralmente são os rapazes que fazem isso, né? Pastor, ora por mim, para que essa vontade de praticar sexo, ela desapareça. Eu não vou orar, porque quem põe essa vontade é Deus. O que você precisa é encontrar uma pessoa com quem você ame, com quem você possa amar, e com quem você possa satisfazer esse desejo. É bênção de Deus. Mas enquanto isso não acontece, aprenda a se controlar. Fuja. Fuja da pornografia. Fuja do filme picante. Fuja da sensualidade. A sensualidade também é uma prática
ilícita, uma prática sexual ilícita que consta na Bíblia, chamada de lascívia. Todas as vezes que você estiver se vestindo, olhe-se para o espelho. Segundo a Bíblia, se você estiver sensual, você estará pecando. Bonito é o suficiente. Sensualidade é pecaminoso. É uma atitude pecaminosa. Fuja da imoralidade sexual. Jesus tem que ser o nosso único Deus. Crer nele como único Senhor, em tudo que isto representa, nos ajuda a entender melhor quem somos e por quais razões fomos criados. O Senhor nos formou à sua imagem e semelhança para refletir a sua glória e não para ser guiado pelos deuses deste mundo e nem muito menos pelos nossos instintos. Deus é aquele que nos guia. Deus precisa ser aquele que nos controla. A Ele a honra, a Ele a glória. Você pode ficar em pé, meu irmão, minha irmã, por favor? A gente vai orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus para esse momento especial. O Senhor tem falado com a gente. A gente vive num tempo onde a gente é convidado a viver assim de maneira desregrada. Parece até que proibições são coisas ruins. Proibições são coisas boas, irmãos, quando vem da parte de Deus. Deus conhece exatamente como você é. Deus sabe os perigos que a tua carne representa, Rafael. Essa carne é pecaminosa, Rafael. Essa carne é pecaminosa, Samara. Essa carne aqui do pastor Wilbert é pecaminosa. Então a gente tem que vigiar a nossa carne. Muita gente tem uma impressão errada sobre igreja evangélica. Acha que igreja evangélica é uma igreja beatificada. É uma igreja que a gente tem pavor a prazer. A gente não fala esse tipo de assunto porque o céu vai desabar. Não. A gente fala esse tipo de assunto de uma maneira bíblica, de uma maneira correta, pura. A Bíblia tem sim uma sexualidade abençoada. Mas nós não podemos ser guiados por aquilo que este mundo nos propõe. Este mundo propõe o adultério. Um homem é medido pela quantidade de mulheres que ele pode ficar. Isso é poligamia, reprovada por Deus. Uma pessoa é medida pela quantidade de relacionamentos sexuais que ela teve. Isso é fornicação, adultério. Uma pessoa é elogiada porque assume uma sexualidade contrária à Bíblia. Isso é pecado diante de Deus. Deus condena veementemente. Deus certamente ama a todos, todos que pecam. O amor de Deus é inexplicável. Mas Deus reprova de maneira veemente quando os impulsos sexuais eles dominam o caráter dos homens. Eu quero orar ao Senhor pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu quero orar por você que está em casa. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre você que me assiste. Porque você vai ser contra-atacado. Não importa se você é casado ou solteiro, as tentações nesta área sempre acontecerão. Eu vou orar para Deus te proteger. Eu vou orar para Deus te iluminar, para Deus te fortalecer. Mas eu vou aproveitar também e orar por outras questões, outras necessidades na sua vida. Eu vou pedir ao Senhor que cuide da sua alma, das suas questões particulares, das suas finanças, da sua saúde. Sim, a gente vai orar, mas não deixe de orar por essa palavra. Como anda o teu autocontrole, meu irmão e minha irmã? Você tem se controlado? Você que é casado, você tem respeitado o seu matrimônio? Você tem respeitado a sua vida conjugal, a sua esposa, o seu esposo? Você que é solteiro, tem respeitado o seu corpo? Você tem respeitado você mesmo? Você tem respeitado a lei da natureza que diz que Deus fez o ser humano homem e mulher? Te convido a orar e refletir. Pai, no nome de Jesus, eu quero